pessoal, como vocês estão? Eu espero que todos estejam muito bem. Então hoje eu vou trazer dicas de livros para você estar lendo aí nas suas férias, né? Seja as férias escolares, da faculdade, até mesmo do seu trabalho. Então sempre tem aquele recesso ali no meio do ano, né? E também no final do ano. Então se você tiver de férias, esse vídeo aí é para você, ou já vai anotando aí, né, os livros para você poder estar lendo nas suas férias. Então, pessoal, eu tenho aqui alguns livrinhos para indicar para vocês estarem lendo aí nas férias de vocês. São livros variados, né? Mas aí eu vou comentando com vocês cada um dos livros. Bem, então, indico para vocês esse livro de C.S. Lewis, Como Cultivar uma Vida de Leitura. Eu pensei as Crônicas de Nárnia, mas as Crônicas de Nárnia talvez já esteja aí no seu radar. Então, eu quero indicar este para você. Que aí você vai aguçar cada vez mais esse desejo de estar sempre lendo. Então, assim, nas férias a gente está mais descansado, a gente não tem tantas tarefas, né, seja do trabalho ou seja da escola ou da faculdade. Então, você vai ver a importância que a leitura tem. E aí a sua mente vai estar mais aberta para receber novos conselhos sobre leitura, uma nova visão. Então, aqui C.S. Lewis, ele vai relatar pra gente o hábito de leitura que ele tinha e também o que ele defende. Então, uma das coisas muito bacanas que eu gostei é que ele defende os contos de fadas e também ele defende a leitura dos livros antigos. Então, você ler livros clássicos, isso é muito bacana. E aí, sempre você reler também, salvo engano, que é de 10 em 10 anos que ele fala que a gente tem que ler os nossos livros favoritos. Então, se você tiver um livro favorito aí, que você leu lá na infância ou há muito tempo, é hora de você reler. E aí, se realmente você gostar dele ainda, então realmente esse livro é um livro muito bom. Porque um livro bom não é quando você lê na infância e você gostou. Então, um livro bom é quando você lê na infância e você retorna a ler novamente, ele continua sendo bom e ainda te acrescenta muito mais. Então, aqui o C.S. Lewis também vai relatar pra gente que na infância dele, ele cresceu rodeado de livros. Então, o pai dele tinha livros que ele podia ler, tinha outros livros que ele não podia ler, mas é um livro muito gostoso, ó. E aí eu vou ler um trechinho para vocês. Cada época tem o seu ponto de vista. Cada uma é especialmente boa em enxergar certas verdades e suscetível a cometer certos erros. Todos nós, portanto, precisamos de livros que corrijam os erros característicos de nosso próprio tempo. E isso significa livros antigos. Todos os escritores contemporâneos compartilham, em certa medida, a perspectiva contemporânea, mesmo aqueles que, como eu, mais parecem se opor a ela. Então, indica aqui para vocês. Esse trecho aí já falou por ele mesmo. E em seguida, eu indico para vocês esse livro maravilhoso de Roald Dahl, Matilda. Matilda é uma menina muito sozinha, ela é cercada de livros, os pais dela estão nem aí pra menina. E aí, desde pequenininha, ela lê grandes autores, grandes obras, como Charles Dickens. Então, quando ela chega na escola, a professora dela fica até assustada, né? Uma menina tão novinha já ter lido tanto. E aí ela sempre tá com o livro na mão. E ela é muito rejeitada, assim, pela sua família. E essa professora vê o potencial nela, vai na casa dos pais dela, e os pais dela não gostaram de nada daquilo. E assim, os pais da Matilda, sua família, ficam sempre em frente à televisão. E aí, toda vez que ela vai ler um livro, o pai dela acha que aquilo é bobeira, que ela não deveria ler nenhum tipo de livro. Então, essa leitura é uma leitura mais leve, que mostra pra gente o sentido mesmo dos livros, né? A importância que a gente tem que dar pros livros, né? Porque tem gente que realmente acredita que isso é bobeira e tudo mais, assim como os pais da Matilda. Mas nós que somos leitores, nós estamos aqui juntamente com a Matilda, né, acreditando no potencial dos livros, que ele pode, né, ajudar a gente aí em algum momento da nossa vida. E uma frase do livro é: suas leituras haviam lhe dado uma visão de vida que eles jamais tinham conhecido. Então a Matilda via outras coisas que os seus pais ali, quem a cercavam, não via.
Então é isso mesmo que a leitura faz pra gente, e esse é um livro muito gostosinho de ter lido. E aí tem a Trunchbull também. É muito bacana aqui, ela na escola. Ai, é muito divertido esse livro, gente. Eu dei muitas risadas com esse livro. Inclusive tem um filme, o filme é maravilhoso também. Eu gosto muito do filme e do livro. E aí, em seguida, eu tenho esse da Margot, de Alfred de Musset. Bem, esse livro vai contar, então, a história da Margarida, uma menininha aí de 15 anos de idade. Ela sai da roça e vai para uma cidade grande, numa cidade, né, de Paris. E aí ela entra numa mansão, ela se apaixona pelo filho da dona da mansão, que é a senhora Dorador. E aí ela acaba se apaixonando de uma forma impulsiva por aquele rapaz, só que aquele rapaz já tinha uma pretendente. Então, quando ela descobre isso, ela fica muito frustrada e ela cai dentro de um rio, e um rapaz que gostava muito dela, ele salva heroicamente a Margot. E aí, em resumo da história, os dois constroem uma família, e aí no final, esse rapaz, né, de quem ela gostava, né, a senhora Dorador já havia falecido e tudo mais, e esse rapaz, ele vai pedir ajuda, e pede ajuda justamente na casa da Margot e desse rapaz com quem ela se casou. E aí uma parte do livro diz o seguinte: bebamos a memória de nossos mortos, meu amigo, e a saúde de seus filhos. Há horas difíceis na vida e é preciso saber suportá-las. No dia seguinte, ao deixar a fazenda, o oficial agradeceu a seus anfitriões, mas no instante de montar a cavalo, não pôde deixar de perguntar à fazendeira, a Margot: e de seus amores de outrora, Margot, ainda se lembra? Na verdade, senhor conde, eles ficaram lá no rio. E com toda franqueza, senhor, acrescentou Pierrot, não sou eu que voltarei lá para pescá-los. Então, ou seja, Margot falou, ó, isso tudo ficou para trás. Hoje o que importa para mim é o Pierrot na minha vida, os meus filhos, a minha propriedade, o que eu tenho aqui para cuidar. Então ela aprendeu a lição da vida dela. E aquela paixão, né, foi destrutiva para ela, mas aquele amor que o Pierrot sempre nutria para ela viu que ele mesmo amava ela de verdade. E não outro, né, que conturbou ali seus sentimentos e ela acabou, né, caindo ali naquele rio. Então eu indico para vocês uma leitura bem leve, tá, gente? É um livro assim, acho que tem 96 páginas, é uma novelinha muito gostosa de ler, tá? Muito boa mesmo. E assim, esse livro eu comecei achando que não ia ser muita coisa, que eu já saberia o final, mas foi totalmente diferente, viu? Então eu indico aí para vocês estarem lendo, é uma leitura muito gostosa mesmo. E passa muito rápido. E uma outra leitura muito gostosa, é um clássico da literatura brasileira, que é o Iracema, de José de Alencar. Então aqui nós temos uma índia, né, que se apaixona aí pelo português, pelo homem branco, e aí eles acabam, né, se apaixonando, casam-se, e aí a Iracema, ela vai dar um fruto desse amor, né, os dois vão ter o fruto, só que aí, por conta desse fruto, né, a Iracema não vai mais continuar no mundo, né, então ela vai, assim, findar a sua vida. Mas é um livro muito gostoso de ler, as intrigas das tribos, a selva, e ali, assim, parece que quando a gente começa a ler um livro desse tipo, parece que a gente está dentro da selva, aí o José de Alencar vai falar o som de tal ave, e aí fala uns nomes diferenciados, e aí você imagina o som, assim, dentro da sua cabeça fazendo. Então, assim, algo bem interessante mesmo. É uma literatura que mostra, né, a vida dos indígenas e também, né, dos portugueses, que aí o José de Alencar também vai falar de barcos perto da praia, ou seja, então, da forma que os portugueses vieram, né, aqui para o Brasil, nas costas praianas. Então ele vai relatar de uma forma muito bacana pra gente. Também é um livro muito fininho, muito gostoso. E se você tá aí no ensino médio, ó, esse livro aqui é muito bacana. Inclusive a minha professora, ela vivia falando que era pra ler esse livro. E aí eu li, eu gostei bastante. E em seguida, eu tenho este livro aqui, Acusada, da autora Patrícia Maiolini. Esse livro, quando eu
bati o olho nele, eu achei ele um pouco interessante, mas por que que essa menina tá de costas pra capa e virada pra uma mansão? E aí eu li a sinopse e eu fiquei muito interessada. Então aqui a gente tem a história da Marina, ela tem 17 anos de idade e o sonho dela é fazer um intercâmbio. E aí ela vai fazer um intercâmbio no Canadá. E chegando lá no Canadá, ela vai encontrar, né, vai fazer muitos amigos, né, ela vai conhecer uma nova cultura, vai ter mais bagagem, às vezes para encontrar um emprego, para desenvolver, né, a sua língua, na aprendizagem, né, da nova língua. Só que quando ela chega lá, ela também vai encontrar muitos empecilhos, que são pessoas que não gostam dela, e aí vai acontecer algo muito marcante na história, que vão acusá-la de ter feito aquilo. E ela vai usar de todos os seus argumentos, de toda a sua inteligência, de tudo que ela sabe para provar que aquilo não foi ela que fez. Que aquilo não tem nada a ver com os atos dela, que ela é uma menina de caráter. Então, gente, é um livro muito bacana. Inclusive, eu não sou muito chegada a livros como esse, assim, de... Eu não posso dizer, porque senão eu vou entregar. Mas é um livro, assim, de suspense, mas esse livro me cativou bastante porque não mostra cenas de detalhes e nada. É um filme que te prende e eu sempre... foi um dos livros que, quando eu comecei a ler, eu li, né, de uma forma mais frenética, eu peguei ele e eu não parava de ler. E é muito gostoso. E você que vai estar de férias aí, então você vai poder... assim, ler de uma forma desesperada. Você vai poder devorar esse livro. Gente, é um livro muito bem construído. Eu gostei bastante desse livro. Inclusive, eu tenho que fazer uma releitura. E em seguida, de uma outra aventura, eu tenho este aqui, de Amizade Improvável, das autoras Índigo Ivana e Maria José de Silveira. Aqui vai contar a história de 3 amigos, muito amigos mesmo. E um é de classe baixa e os outros é de classe alta, ou média alta. E aí, a amizade improvável é por conta disso, né? Por conta dessas barreiras sociais que eles estão impostos. Então, os ricos não se relacionam com os pobres nesse livro aqui. Ele vai trazer pra gente. Só que as autoras vão colocar pra gente uma amizade muito forte. Então, os dois que são mais ricos do que a Tatu, eles vão, então, ajudando-a a encontrar sua verdadeira mãe. Porque eles chegam na casa da Tatu, eles veem que ela não tem uma comida, ela não tem uma família realmente que ama de verdade. E aí, no final, a gente tem um desfecho surpreendente e muito bacana. A gente pensa nesse desfecho, só que o desfecho vai ser esse e vai ser um pouquinho mais gostoso, porque depois desse desfecho, os três, na verdade, eles não se desfazem, né? A amizade ainda continua intacta. E eu quero indicar para vocês também a leitura da Bíblia Sagrada. Gente, tem muitas parábolas bacanas, inclusive nos evangelhos. E eu quero indicar para vocês o livro de Provérbios, as cartas paulinas e também as parábolas, que são maravilhosas de ler. Então, além de te ensinar, te inspira a fazer as coisas corretas, tomar decisões melhores no dia a dia. Então, eu indico para vocês. Então, né, no momento assim que você vai ficar muito tranquilo, se encher também de coisas boas é muito importante. Então, quero recomendar aí pra vocês, mas principalmente, leia Provérbios. Eu gosto muito de Provérbios, gente. Mas leia essas cartas paulinas, parábolas, Provérbios, é tudo muito bom. Essa minha edição aqui da Bíblia é da NVI, da editora Thomas Nelson. É muito linda essa Bíblia. Mas deixa aqui pra vocês, leem na edição que você tem mesmo. E em seguida, eu quero indicar para vocês os contos de Dostoiévski, esse escritor clássico da literatura russa. E aí é um livro um pouquinho mais grossinho, mas é porque tem muitos contos. Então você pode estar escolhendo os contos que você quiser. Inclusive aqui tem os contos do Diário de um Homem Ridículo, né, que se você for comprar separado o livro, vai ser um pouquinho mais caro. Que aí você comprando esse livro ou tendo esse livro, você paga assim... Você vai pagar um pouquinho a mais, mas vai ter mais obras do autor.
E aí tem também, olha, uma árvore de Natal em um casamento, um coração fraco, como é perigoso entregar-se a ações de vaidade, um menino na festa do Natal de Cristo. Inclusive, esse último conto aqui eu já postei aqui no canal. Mas são contos, assim, bacanas. Então, você vai ler aí um dia. Ai, é muito gostoso ler a escrita de Fyodor Dostoiévski. Então, recomendo aí pra você esses contos, pra você estar se deliciando. Inclusive, se você ainda nunca leu nada de Fyodor Dostoiévski, talvez seja uma boa você começar pelos contos dele, ou talvez também pelas Noites Brancas, que é um livro muito gostoso e bem curtinho. E aí, por fim, eu tenho este livro maravilhoso, que é um dos meus livros favoritos, que é Amizade, Amigos e Inimigos, Como Identificá-los, dos autores Platão, Cícero e Plutarco. Talvez você esteja aí com muitos amigos, ou com nem tantos amigos assim, mas esse livro vai falar pra gente como que você pode estar identificando um amigo verdadeiro. Então, nesse momento, né, de tantas pessoas, às vezes, à volta, né, seja na sala, ou seja no seu local onde você, né, produz. Então, é muito importante você saber quem são os seus verdadeiros amigos, para quem que você pode contar, com quem que você pode andar também. Então, é uma seleção mesmo. Então, aqui no livro, eles vão enfatizar o seguinte, que nem sempre o seu inimigo é aquele que tá descaradamente querendo te derrubar. Às vezes é aquela pessoa que anda junto com você, mas que às vezes não aplaudem quando você consegue algo que elas não conseguiram. Ou também pode ser aquela pessoa que não informa que você está errada. Aquela pessoa que não te confronta, que não fala, olha, isso aqui, acho que você errou nesse ponto aqui. Eu gosto de você, mas eu acho que esse ponto você errou. Mas aqui, os três dão muitas características. Inclusive, vou ler alguns, eu anotei bastante. E assim, gente, é um dos meus livros favoritos mesmo. E veio numa hora boa. E aí, eu vou ler um pouquinho aqui pra vocês, olha. É preciso prevenir também as pessoas mais refletidas e mais bem colocadas, de que prestam atenção para não se deixarem levar e para não caírem na armadilha de uma hábil complacência. O bajulador que manobra abertamente não pode passar despercebido, exceto um perfeito idiota. Porém, para evitar que o adulador hábil, oculto, consiga insinuar-se, é preciso cuidar para ser muito crítico, pois detectamos com muito mais facilidade aquele que pratica a complacência pela contradição. Para adular, é preciso parecer contestar, em seguida entregar as armas no último minuto com a aparência de quem capitula com as costas na parede, para que aquele com o qual ele jogou pareça ter sido mais perspicaz do que ele. Todavia, o que há de mais vergonhoso do que ser tolo? Para que isso não aconteça, é preciso ficar muito vigilante. E tem gente que fala mal de você. Enfim, aqui no livro, eles também vão comentar sobre isso. Vão falar o seguinte, olha. Não devemos desprezar as reprovações, ainda que não tenham fundamento. Em consequência, se falam mal de ti, não deves, apesar da falsidade dos comentários, desprezá-los ou subestimá-los. Ao contrário, examinem tuas palavras, teu comportamento, tuas atividades prediletas, tuas relações, tudo quanto pode ter servido de pretexto para calúnia. Depois, previne-te e evite-as. Mas o título fala muito, e quando eu bati o olho nesse livro, eu gostei bastante já. Mas então eu indico para vocês esse livro, tá, pessoal? Não deixem de ler esse livro. Inclusive, é um livro que eu tenho que reler, um livro muito bacana. E quando eu li, fez eu filtrar, assim, muita coisa. Então, eu indico aqui pra vocês. Enfim, pessoal, então, estes foram os livros que eu indico pra você aí, tá lendo nas suas férias, pra você tá curtindo bastante. Então, eu indiquei livros bacanas, bem leves, de aventura, de leitura, né? Falando aí sobre livro, a importância da leitura. Também de ensinamentos e até mesmo aí um de suspense. Então, eu espero que você tenha gostado bastante, que você leia. Mas se você também não está de férias, não deixe de ler esses livros, que com certeza é algo muito bom aí pra você. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você é novo por aqui, deixe seu like, seu comentário e também se inscreva aqui no canal. Se você já é de casa, muito obrigada. Deixa aqui o comentário também.
Então a gente se vê aí no próximo vídeo.